Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de maio de 2026, uma quinta-feira, às 24 da noite. E você está aqui para mais um Perdendo Tempo podcast. E é isso, tô de volta, faz um tempinho que eu não gravo aí. A última vez foi há bastante tempo também. E não é que eu tenha alguma coisa pra falar. Foi 12 de abril. Faz um mês então. É quase um mês. Quase um mês aí. E não aconteceram tantas coisas. E não foi tão. Não teve nada intenso assim, marcante. Super marcante assim. Teve meu aniversário aí, que eu passei bem. Eu tô querendo sempre, né, criar uma tradição que no meu aniversário eu convido meus 3 amigos para estarem junto comigo numa pizzaria que é a minha favorita, que é lá em São Paulo. É uma pizzaria muito boa e que eu gosto muito de lá, então aí eu sempre passo meu aniversário, sempre passo, sei lá, o fim de semana do meu aniversário ou a data do meu aniversário mesmo. Enfim, sempre tento ir lá com meus amigos e pra virar uma tradição mesmo. Sempre, sempre ir. E foi isso que eu fiz esse ano. Não viajei, nada, não quis viajar. Quer dizer, meus pais queriam, né, comemorar, e aí família, caramba, eu não queria, eu não gosto. Eu não gosto de atenção, nada. E, então passei meu aniversário meio que assim. Bem de boa, bem de boa. E um dia anterior ao meu aniversário, tem um cara que é seminarista na paróquia que eu frequento, que ele faz aniversário esse dia. E tem essa história interessante para contar, né? Vamos lá, vamos entrar nessa história. Depois eu conto outras. Depois eu vejo umas anotações aí, tento desenvolver alguma linha de raciocínio interessante para falar. Mas vamos pra história mesmo, pro que aconteceu. E aí, dia 25, pá, né? O pessoal conhece ele, né? Eu acho que eu não sei há quanto tempo ele é seminarista, já se há uns 2 anos, um ano, sei lá. Mas ele ainda tem mais 6 anos de seminário aí pela frente para se formar padre. E ele faz aniversário, né, um dia antes que eu. Só que o pessoal começou a montar uma comemoração surpresa pro aniversário dele, que não ia ser na data do aniversário dele, ia ser no outro fim de semana. Tipo, 7 dias depois, basicamente. E
E aí eles fizeram tipo uma. Eles organizaram uma festa surpresa que ia ter pizza, o caramba, um monte de coisa. Uma festa surpresa aí na paróquia de aniversário pra ele. Né? Beleza, normal, né? O pessoal gosta de festa, nossa. Enfim. E aí o aniversário dele passou meio que tipo, nas missas, né? Deram feliz aniversário, tal, pra ele, o padre, né? Enfim. E aí no e eu fiquei na minha. Eu falei pra ele, na verdade eu tinha falado pra ele que o meu aniversário era um dia depois do dele. Só que ele não lembrou. Ele não lembrou. Inclusive no meu aniversário eu fui na missa e fui lá. E inclusive o padre perguntou, tipo, quem faz aniversário aqui? Porque eu sei que um menino aí faz aniversário, né? Um nosso colega aí, sei lá. E era um outro cara, né? Um outro cara que tava ali na missa também, que fazia aniversário no mesmo dia que eu. E até eu levantei a mão nessa hora, né? Tipo, que ele perguntou, tem outro aniversariante aí também? Alguém? Até levantei, só que tipo, ele não viu, foi completamente ignorado. Eu levantei de leve também, mas não fiz nenhum escândalo. Depois eu vi que não ia adiantar nada, eu abaixei assim e fingi que ninguém viu, né? E, e aí foi engraçado, cara. Foi engraçado. A sensação de passar o aniversário assim sem ninguém saber que é meu aniversário. Eles não sabem que é meu aniversário hoje. Mas, tipo, cara, maior bobagem do universo é esse negócio de aniversário, cara. Caramba, mano. Maior bobagem do universo. Inclusive, eu quero muito, sabe, começar a comemorar, sabe o quê? Não meu aniversário, cara, mas o meu aniversário de batismo. Eu não tô nem aí mais pro meu aniversário de idade. Quero que se dane. Aí eu falo outra coisa, né? Mas enfim. Meu antigo eu falaria outra coisa, outra palavra, né? Mas eu quero que se dane, velho, meu aniversário. Eu quero saber do meu aniversário de batismo, cara. E adivinha só, meu aniversário de batismo é a data do aniversário do Palmeiras, mano. Que legal, velho. É dia 26 de agosto. Muito brabo, mano. Muito brabo. Eu fui batizado 26 de agosto de 2001. E E essa é a data mais importante pra mim. Essa é a data, tá ligado? Essa é a data pra se comemorar. Aniversário, mano, vai tomar banho, velho. Aniversário de batismo. Quando eu nasci pra Deus. E não quando eu saí do útero da minha mãe. Tô nem aí pra isso, tá ligado? Só simplesmente saiu, o médico lá me tirou ali, puxou minha perna, chorei pra caramba. E aí aquela cena feia pra caramba, o bebê todo ensanguentado, feio, sabe? Recém-nascido é feio, né, velho? É aquela cena meio nojenta. Mas obviamente que pra quem é pai, né, a cena não se torna nojenta, né? Se torna outra coisa, se torna bonito, se torna, enfim. Eu entendo isso, né? Mas, tipo, se você vê um parto qualquer de pessoas que você não se importa, principalmente se for de pessoa feia, pô, mano, você vai achar nojento o negócio. Você vai achar, tipo, sabe? Você não vai querer olhar, tá ligado? Você não vai querer olhar. E aí a mãe gritando, sabe? Tipo, de dor, de parto e tal. Você vai querer olhar, mano, pra aquele negócio? Não vai, tá? Essa é a realidade.
Então, eu entendo a beleza do negócio, mas também é uma beleza subjetiva, dependendo de quem você é, né? Naquele negócio. Então, e tipo, por exemplo, o médico e a enfermeira não tá nem aí, né? O médico e a enfermeira, putz, só mais um bebê aqui que eu tenho que puxar a perna pra sair tá ligado? Ou sei lá, costurar, descosturar a barriga de uma mulher aqui, mais uma. É o quinto hoje, tô cansado, quero ir pra casa, comer uma pizza, pedir uma pizza no delivery, mas essas mulheres não param de ter filho. Queria só assistir uma Netflix, continuar a minha série, cara, do, sei lá, que série que o pessoal assiste hoje em dia. Um lixo a Netflix, né? Imagina ter ou assistir Netflix, cara. Como você é goi, hein, cara? Pelo amor de Deus, mano. Cancela esse bagulho, velho. Na moral, mano. Eu simplesmente não assisto, velho. Não assisto. O que eu assisto de filme, cara, é com meus amigos, inclusive. Eu assisto o que eles colocam lá. Eu fiz minha lista, né? A gente escolhe um monte de filme. Cada um escolhe o deles, né? O dele. E aí vai colocando na lista. E aí a gente vai, tipo, seguindo uma ordem. Aí, primeiro eu, depois o meu amigo, depois o outro. E aí volta pra mim. Entendeu? Aí, segundo, terceiro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E a gente vai assistindo um monte de filme. A gente tenta escolher, né? Com antecedência. Já deixa um monte escolhido aí. Por exemplo, eu escolhi toda a série de Alien Predador que eu quero assistir. E aí a gente assistiu o Alien 1, se eu não me engano, o Alien 2, Predador 1 e Predador 2. Muito, muito, muito bacana, inclusive. O Alien 1 é bem marcante, mas eu não curti tanto. Predador 1, masterpiece do cinema. Brabíssimo. Aí Alien 2 eu não lembro muito, cara. Alien 2. Eu não me lembro muito. Eu nem sei se a gente assistiu mesmo. Alien 2. Mas eu sei que a gente assistiu Predador 2. Predador 2, cara. Assim, 70% do filme é ruim. No começo, os 70% dos primeiros do filme, tá ligado? É ruim. Só que o final é maravilhoso. No final o filme começa a ficar muito bom. Começa a ficar muito, muito, muito envolvente. E é um baita final, assim, muito bacana, muito bacana. Melhora, assim, completamente o filme. Dá uma reviravolta muito grande e melhora muito o filme. Então, mas Predador 1 continua sendo bem melhor, eu acho, na minha opinião. Aí a gente vai assistindo o filme aí, enfim. É bacana. Mas voltando pro negócio. Então, eu não quero saber da minha data de aniversário, cara. Eu quero saber da minha data de aniversário do batismo. Isso sim, cara, é bacana. De verdade. Pô. E na mesma data do Palmeiras, cara. Que bacana, mano. Na mesma data do aniversário do Palmeiras. Que legal, cara. É isso aí. Eu não sei o que eu vou fazer, né? Dia 20. Esse vai ser a minha primeira vez que eu comemoro meu aniversário de batismo esse ano. Eu ainda não sei o que eu vou fazer.
Eu acho que eu também não vou fazer nada demais, né? Porque não tem muito, nada demais pra fazer, sabe? Não é como se eu fosse querer usar drogas, ir numa balada, virar à noite e entrar em coma, entendeu? Não quero isso, cara. Quero ficar de boa, mano. Sei lá. Mas realmente eu não sei como que eu vou comemorar, cara. Não sei. Mas que eu quero comemorar de alguma forma, eu quero. Então é isso aí. O que eu tava contando, cara? Bom, voltando. Aniversário surpresa do seminarista lá, que foi uma semana depois, né? Tipo, 7 dias depois. Foi no outro fim de semana. O aniversário dele caiu num sábado, o meu aniversário caiu no domingo. E aí, essa festa surpresa que organizaram pra ele sem ele saber, que todo mundo organizou, foi pro outro sábado, né? Então, organizou pizza, né? Naquela noite. Aí cada um trazia, tipo, suas bebidas e tal, pra compartilhar. E aí inventaram um negócio de também fazer um vídeo, recado pra ele, né? E que ia passar, né? No telão. Ia passar pra todo mundo ver. E eu decidi fazer, cara. Enfim. Fiquei com vergonha? Fiquei. Eu nem conheço o cara direito. Não conheço. E era justamente o que eu ia falar. No... Eu montei um vídeo, tipo, um roteirozinho. Relativamente espontâneo. Eu gostei do que eu tava falando. De 1 minuto e meio o vídeo, né? Só que, tipo, tinha duas ou três pessoas que já tinham postado o vídeo na pasta do Google Drive que eles deixaram lá pra colocar os vídeos. E todos os vídeos eram tipo de 20 segundos, assim, tá ligado? Máximo 30 segundos. Aí eu falei, ferrou, mano. Eu vou ficar 1 minuto e meio falando, cara, bobagens. Acho que não, né? Vou ter que reduzir, infelizmente. Eu ia ser super sincero, eu ia fazer a piadinha, putz, eu nem te conheço direito, mas estamos juntos aí, sei lá o que. Aí comecei a falar alguns negócios. Enfim, pô, tava muito bom, né? Tava muito bom. Eu não consegui aplicar bem, né? A ideia. A aplicação sempre fica horrorosa, sempre fica vergonhosa, né? Você vai lá, se grava, fica um lixo, mas a ideia em si era boa, né? O problema era a aplicação. E aí eu tive que mudar isso. Aí eu falei, putz, não vou então soltar um vídeo de 1 minuto e meio, né? Eu não vou ser o único a postar um negócio mó longo. E ao invés de perguntar, né, pra pessoa que estava organizando, se podia ser um vídeo de 1 minuto e meio e tal, ou se era muito longo, eu não perguntei, né? Eu já tinha perguntado, acho que uma outra coisa, enfim. Eu não sabia onde colocar o vídeo, porque lá tinha tipo umas 4 pastas. Na verdade, então, cada uma era tinha umas 4 pastas, só que tipo, tinha duas que era uma de acólito e uma de grupo de jovens. E eu meio que, eu tô me formando acólito, né? Tô no processo de formação de acólito e faço parte do grupo de jovens lá da paróquia. Então eu não sabia qual colocar, né? E aí ela falou pra eu colocar no de acólito mesmo. Eu já tinha perguntado isso, não queria perguntar sobre a questão da duração do vídeo, né? E aí eu decidi gravar um de 20 segundos, assim, que ficou
legal na medida do possível. Consegui aplicar bem, mas é isso. Ficou bom, ficou legal. Não ficou maravilhoso, não ficou espetacular. Ficou simplesmente uma mensagem bacana que provavelmente ele se esqueceu 5 segundos depois. E não tem problema. Não chamou a atenção de ninguém, tá tudo certo, né? Enfim, eu já tô dando spoiler, né? Eles passaram lá no telão, enfim, mas também isso foi feito justamente para passar no telão na hora no dia, né? Enfim, eu vou ter que pausar aqui, eu já volto, viu? Bom, voltando, e aí, bom, chegou esse dia aí, ia ser depois da missa, né? Aí eu participei da missa, bonitinho, pá. Já levei meu vinho, um vinhozinho que eles sugeriram, tipo, pode levar refrigerante, suco, quem quiser também pode trazer vinho, né? Aí eu até pensei, pô, mano, talvez eu leve uma cerveja, né? Mas aí eu falei, putz, não combina com pizza, né? Não tem nada a ver. Eu vou parecer um viciado em cerveja se só eu levar cerveja. E realmente ia ser só eu, né? Porque de fato não teve ninguém que levou cerveja, né? Enfim, mas muita gente levou vinho, então eu levei meu vinhozinho, né? E eles também pediram para escrever uma cartinha, tá ligado, para ele. Uma cartinha secreta que só ele ia ler e tal. Só que aí eu não fiz. Porque, tipo, cara, eu nem conheço ele direito. Eu já fiz o vídeo que foi muito. Então, beleza. Aí teve a comemoração aí. E foi depois da missa, foi no salão lá. Foi um salão bem grande, um monte de mesa redonda com vários lugares. Tinha muita gente, tinha bastante gente, mais gente do que eu pensava. Tinha uma mesa com o bolo de aniversário dele todo decorado. E aí os brigadeiros, né, os docinhos. E toda a galera lá da cozinha que tipo ia fazer as pizzas, né? E eles fizeram, né, as pizzas. Eram umas pizzazinhas assim bem fininhas, bem fininhas. E uns pedacinhos, eles cortavam em vários pedacinhos assim. A pizza parecia tipo um croquete assim de pizza, sabe? E a fatiazinha, tipo, era um triângulozinho bem pequenininho que dava, tipo, pra enfiar tranquilamente dois pedaços na boca, assim. Tranquilamente, tá ligado? Você enfiava 2 pedaços na boca e pronto, tá ligado? Você já comia o negócio. Então dava pra pegar, tipo... Se eu tivesse com fome, só que eu tinha almoçado muito bem. Então não tava com fome nenhuma. Mas se eu tivesse com fome, mano... Eu ia comer umas 15, tá ligado? Uns 15 pedaços, uns 20 pedaços. Eu ia comer bastante. Mas eu comi só, se eu não me engano, 5, 6 pedaços. Porque, mano, eu tinha almoçado muito, muito mesmo. E a mina que eu gosto lá, que organizou esse negócio, né? Fez parte da organização ali. Desse aniversário. E inclusive eu mandei mensagem, né, para ela para perguntar onde eu colocava lá o vídeo e tal. E aí, beleza, né? Eu sabia que eu ia ver ela e tal. E bom, aí teve a comemoração, como eu disse, foi bem, o ambiente estava bem, era bem grande e tal, tinha bastante gente.
E aí eu escolhi a mesa lá que provavelmente ela ia sentar também, e todos os outros jovens assim ia sentar, né? E aí eu escolhi aquela mesa e fui tomando meu vinhozinho ali, deixei a garrafa na mesa e tal. E aí eles sentaram tudo meio que perto, eu sempre fiquei sentado perto dela. E tinha também o rolê, tá tendo, né, o rolê com outro cara. Aí esse cara, tipo, tem 18 anos e ele ficou muito próximo dela recentemente, né? Ela tem 23 anos, né? E eu já contei no outro podcast o que rolou com ela, entre eu e ela, né? Que eu cheguei e tal, pô, investi, né? Fui bem direto. Falei, eu gosto de você, você está solteiro? Beleza. Gosto de você, vamos, né? Enfim, ela já entendeu o que eu queria namorar e tal. Só que ela falou, eu tô fazendo meu doutorado e tal, então tô concentrado nisso, tô sem tempo nenhum. Enfim, mandou essa, né? O que é relativamente normal. E aí eu só aceitei numa boa e fiquei muito bem, né, comigo mesmo. E como eu tava, tava bem próximo da... Essas coisas aconteceram bem próximo, assim, da minha conversão, tá? Eu ainda tava no comecinho da minha conversão. Eu tinha muita coisa, assim, pra explorar da minha conversão, eu tava bem animado. E um monte de coisa, assim, pra fazer, comprar. Os livros, né? O catecismo. Eu queria aprender latim, então eu comprei um livro de latim também para aprender. E tô fazendo as coisas, tô aprendendo orações, tô, sabe, desenvolvendo minha vida espiritual, tal, indo bastante na missa, aí me confessando, comungando, fazendo todas as coisas, tá sendo maravilhoso. E então eu tava bem focado nisso. E também eu tinha acabado de entrar para ser acólito e tal, então eu tava bem animado, porque eu consegui conversar com Deus e ele falou para eu ser acólito, então, né, só aceitei. Então, pô, tava sendo uma maravilha naquela época. Então eu me lixei assim, que ela me rejeitou, né, de certa forma. E, aí segui minha vida. Mas eu sempre tive a sensação assim, caraca, mano, se pá, cara. Eu vou lá, me torno acólito e tal, provavelmente ela vai ter que me aturar, ela vai ter que conviver comigo. E ela vai acabar se rendendo, ela vai começar a gostar de mim. Eu imaginei isso, assim, que provavelmente isso ia acontecer. Também surgiu outra mina que é da outra paróquia que começou a dar em cima de mim, assim, bem, tipo, indiscretamente, né? Porque não é normal uma menina simplesmente chamar você no PV e falar, tentar puxar conversa, tá ligado? Obviamente não é normal. Então, isso já é, de certa forma, eu já considero indiscreto, porque já dá pra não saber, mas também não tem outra forma, né, da mina se aproximar assim. As outras formas mais discretas, tipo, levariam tempo, né? Tipo, iria no mesmo ambiente que eu e tal, então tentaria ficar sabendo onde eu iria e tal, mas enfim, ela não tomou esse caminho. E aí, tipo, eu vi que ela tava afim de mim e tal. Eu não conversei muito com ela, não cheguei a conversar muito com ela, mas todas as vezes que a gente conversou foi um lixo. E aí o Instagram dela, tipo,
ela com calça legging na academia, toda apertada no corpo, assim, e aquelas poses de, nem vou falar aqui, né? Sabe aquelas poses de mulher que realça o corpo, que a mulher moderna faz hoje em dia para realçar partes do corpo? Então, tipo, ela fazia isso, sim. E então eu falei, pô, mano, para, né? Não tô afim não, sabe? E só que aí chegou tipo uma hora que ela tentou se aproximar de novo de mim, e aí eu não sou bom de rejeitar a pessoa. Então ela mandou uma mensagem, ela me viu na missa e aí ela mandou uma mensagem no meu Instagram e tal. E aí, assim, pô, eu tava com muita vontade de responder, tentar alguma coisa com ela, né? Vai que, mano, né? Nunca se sabe. As pessoas também podem mudar, tal, comportamentos. Não era né, não era um comportamento trágico, né? Enfim. E aí eu tentei. Eu implorei pra Deus me responder, ele respondeu e falou assim, ela é uma menina boa, mas não é pra você. Tipo, isso veio assim, isso veio na minha cabeça assim completamente fora dos meus pensamentos. Eu não tava pensando nisso, eu nunca ia pensar nisso. Então, eu já identifiquei que realmente foi Deus que falou isso. E aí, tipo, ótimo, ele me respondeu, eu já posso cortar ela completamente da minha vida. Eu não tô nem aí. Tá ligado? É assim que eu, que eu gerencio minha vida agora. É basicamente assim. Obviamente eu não pergunto qualquer coisa, mas, tipo, isso eu senti necessidade de perguntar porque realmente é importante, né? E eu não queria fazer ela se iludir, ficar puxando conversa à toa, sendo que a princípio eu já sabia que talvez não ia dar certo, sabe? Então, tipo, mano, né? Poupar, né? Vamos nos poupar. E, e aí foi isso. Aí eu já tinha. Eu descobri que, tipo, beleza, essa outra aí não é. Só que teve um dia que eu tava, tipo, bem carente e tal. Perguntei. Eu tentei perguntar pra Deus como que seria as coisas, se eu ia. Eu perguntei se eu ia me casar com essa garota que eu tava afim mesmo, que é dessa paróquia aí que organizou o aniversário do seminarista e tudo mais, e teve todo aquele rolê com ela, que aí ela tá fazendo doutorado, tá, caramba. Eu perguntei tipo umas 3 vezes e todas as respostas foram sim seguidas. E aí, tipo, aí eu perguntei o que eu preciso fazer e aí respondeu que eu não preciso fazer nada. E aí, assim, até se concretizar isso, até se concretizar isso, eu vou seguir isso. Porque provavelmente foi Deus mesmo que respondeu. Mas eu não tive tanta certeza assim absoluta, talvez porque é difícil de acreditar, talvez, né, nessa situação. É um pouco difícil, né? E aí, mas eu resolvi fazer isso. Obviamente, eu já estava fazendo nada, né? Eu não vou fazer mais nada, eu não vou investir nela de novo, eu não vou, tipo, vou fingir que, né, normal, só cumprimentar ali e tal, quando eu ser obrigado a encontrar com ela.
E é isso aí, fazer minhas coisas. Eu tô lá no negócio pra ser acólito, não pra ficar paquerando ela, nada. Então, aí beleza, eu aceitei, né? Eu não tenho, eu vou fazer isso aí, porque provavelmente foi Deus. Segundamente, beleza, vamos ver se é isso aí mesmo. E obviamente eu já não estou fazendo nada pra ela ficar afim de mim de novo e querer namorar, né, tal. Então vou ficar numa boa, mano. Vou ficar na minha e vou fazer as minhas coisas que eu tenho vontade. E é isso aí. Seja o que Deus quiser, literalmente. Então foi com essa mentalidade aí que eu tô vivendo aí. E aí chegou o dia da festa. Eu sentei perto dela, né? Fiquei perto da mesa dela. Eu fiquei a 4 assentos dela ali, mas eu ainda tava perto. Era uma mesa redonda, então, tipo, dava pra ver ela bem. Era uma mesa redonda bem grande. E só que aí tem esse rolê com esse cara aí de 18 anos que ficou muito próximo dela recentemente. Faz assim um mês que ele ficou bem próximo dela. E assim, um garoto de 18 anos. E ela é bonita e tal. De se assumir, né? Provavelmente ele tá afim dela e tudo mais. E ele é meio extrovertido assim, mas ao mesmo tempo ele é bem bobo. Ele é bem crianção assim, sabe? Né? E todo animadão assim, enfim, cara, eu não me identifico com o tipo dele. E não gosto, inclusive. Tem um outro cara que também é assim, ele tem 19 anos. E esse cara, tipo, mais retarda ainda. Ele é bem retardo, bem extrovertido, assim, e completamente insano. Mas eu tenho mais respeito por ele. Ele fez um vídeo muito. Ele fez um vídeo lá pro seminarista. Ele fez um vídeo de uns 3 minutos, assim, ele falando, assim, e aí começou a desabafar que amava ele e tudo mais. Nossa, eu te amo, fica sempre comigo, assim, um negócio completamente vergonha alheia. Mas, tipo, ao mesmo tempo, precisa ter bolas pra isso, sabe? Ter bolas pra passar essa vergonha toda, cara. Impressionante. Completamente retardo. Mas enfim, eu não tô falando dele agora. E aí esse outro cara aí ficou bem próximo dela. Mas assim, parece que ficou próximo, caiu na friend zone, né? Óbvio. Caiu na friend zone. Eu acho que ela, assim, pelo pouquíssimo que eu conheço dela, não sei se ela iria namorar esse cara de 18 anos aí, ia conquistar o coração dela. E eles iriam começar a namorar, né? Mas nunca se sabe. Ele ficou bem próximo dela e ficou bem amigo, bem, sabe? E ele também sentou perto dela, ele sentou à minha esquerda. Ele ficou meio que à frente dela e eu fiquei meio que na diagonal ali. E aí, né, ficou esse clima meio esquisito assim, não tinha só a gente na mesa, óbvio, tinha outras pessoas. E tinha duas, 3 amigas ali
em volta dela. E aí teve uns momentos assim meio esquisitos. Eu acho que eu não cheguei a cumprimentar ela, ou cheguei? Eu não lembro mais. Eu acho que eu não cumprimentei ela de cara. Aí teve uma, duas vezes que eu puxei papo lá com ela, enfim. Mas foi uma pergunta ou outra, assim. E também ofereci vinho, né, pra todo o pessoal da mesa, ó, quem quiser vinho tinto aí, eu tô tomando, tamo junto. E só ela tomou ali da mesa. E depois teve uma hora que a gente trocou uns olhares assim. Foi uma troca de olhares bem interessante. Que eu acho que ela tava olhando já pra mim. Eu olhei pra ela. E aí meio que a gente sorriu simultaneamente. E foi bem, bem interessante. Daí teve um outro momento também que chegou esse cara aí de 18 anos que começou a conversar com ela e com as amigas dela. Eles estavam tudo ao redor dela. E eu tava tomando meu vinhozinho de boa no meu canto, né? Mas dava pra ver eles ali, eles estavam bem perto. Só que eles começaram meio que fofocar, assim, sabe? Falar baixo. E aí eu escutei, assim, meio que claramente ali na hora. Em relação a alguma coisa, tipo... De namorado, sabe? De garoto, sei lá, sabe? Um negócio assim. Eu talvez possa ser completa insanidade, loucura minha, mas me deu a impressão que tipo, ela tinha uma pessoa que ela tava gostando meio que secretamente. E aí ele e as amigas estavam incentivando ela a, tipo, sabe, a falar talvez com ele ou a fazer alguma coisa em relação a isso, né? Em relação ao garoto que ela tava gostando, sabe? Eu senti esse clima acontecendo ali do meu lado e eu achei bem esquisito. Bem esquisito. Posso estar completamente louco da minha cabeça. Mas enfim, foi isso que aconteceu e foi isso que minha interpretação, né? Mas tudo também no achismo ali, no que eu ouvi na hora, posso estar completamente enganado. E eles não me puxaram pra conversa, né? Eles não me puxaram pra conversa. Não que eu seja aquele cara sociável que com certeza eu estaria no meio dessa conversa, né? Mas eu fiquei ali, eles estavam sussurrando e não me chamaram em nenhum momento pra conversa. Aí depois disso, né, a gente comeu pizza, foi tudo bacana, eu tomando meu vinhozinho, pá. E aí começou as comemorações, assim, e foi a parte mais bacana, cara. Tinha duas menininhas, assim, que eu acho que elas têm, tipo, por volta de 9 anos, por aí. Elas estavam sentadas do meu lado. E aí, tipo, eu fiz amizade com elas ali,
sabe? E ela tinha uma especificamente, ela era muito fofa, cara. Muito fofa, meu Deus do céu. E ela é irmã daquele retardado que eu citei. Daquele outro, tipo, não esse cara de 18 anos que tá dando em cima da mina que eu tô interessado. Mas o outro cara de 19 anos que é mais retardado ainda, mais bobo e retardado do que esse de 18 que eu citei aqui. Que inclusive ele fez o vídeo lá de 3 minutos de duração, assim, completamente insano. Ela é irmã desse cara. E ela, nossa, ela é muito fofa, mano. Como que ela pode ser tão fofa e aquele cara ser tão retardado e idiota, sabe? Enfim. E aí, tipo, eu fiz amizade com ela, com as duas ali, tipo, fiquei conversando, sabe? Conversa de criança, sabe? Né? E teve a outra que eu não achei tão fofa assim, mas ela é fofa, né? Criança é tudo fofa. É uma maravilha, criança, né? Ela, tipo, ela gostou assim de mim. Aí ela ficou puxando conversa comigo, aí ficou mostrando as coisas do celular dela e tal, sabe? A gente iria jogar um jogo no final da noite ali, um jogo lá de Cidade Dorme, todo mundo ia jogar e elas também. E aí, tipo, uma hora a gente foi pra fora, tal, e aí ela ficou conversando comigo, ela ficou falando mal de um outro cara que não respondia a ela e tal. Enfim, e aí aí a gente brincou de pega-pega. Foi muito engraçado, sabe? Foi muito legal. Eu acho que eu tenho um jeito com criança, assim, porque não sei, mas eu tenho um certo jeito com criança, eu gosto. Tanto que eu fui voluntário no Hospital das Clínicas de São Paulo por um ano e fiz voluntariado lá tal. E que a gente, tipo, brincava com as crianças que estavam internadas lá, estavam doentes tal. A gente ficava brincando, interagindo com elas e tudo mais. Foi muito bacana essa época. E, tipo, eu ganhei uma certa experiência ali, mas eu já tinha um certo jeito com criança. Sempre tive um jeito com criança. Meus primos, tipo, minhas primas, quando eram mais novas, assim, tal. Aí eu brincava com elas. E meus primos também, enfim. Toda a situação que, tipo, eu era o mais velho ali da situação né, eles eram mais novos, eu brincava com eles, assim, numa boa e gostava, sabe? Então, aí me trouxe essa sensação de volta, sabe? De, né, esse instinto que eu tenho aí dentro, né? De cuidar, de brincar com a criança e tal. Eu acho bem bacana. Bom, aí foi. Aí depois. Isso, né, rolou meio que na festa, assim. Aí depois da fofoca lá, esquisita, entre a mina que eu gostava lá e as amigas e tal, começou os vídeos. Eles começaram a apresentar os vídeos. Depois dos vídeos que, né, foram muitos vídeos de muita gente, tipo, mano, foi um negócio assim de 30 minutos, se pá, 20, 30 minutos, assim, de um monte de gente dando recado pra ele, assim. Eu acho que foi entre 20 e 30 minutos, assim, de duração de todo o compilado de todos os vídeos, assim. Aí ficou mostrando foto dele e tudo mais, assim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mano, se fosse ele, eu não ia me aguentar, mano.
não me aguentar. Aí, tipo, antes disso, né, quando ele chegou ali e tal, no salão, ele meio que já sabia que ia rolar alguma coisa, mas ele não sabia exatamente né, sobre tudo. E aí ele teve que cumprimentar todo mundo, tá ligado? Todo mundo. Teve que cumprimentar todo mundo. E aí ele ficou. Aí depois teve essa questão dos vídeos. Ele teve que aguentar tipo 20, 30 minutos de vídeo ali. O pessoal elogiando ele, falando: eu amo ele, sei lá o que. Sabe? Todas aquelas coisas. E muita gente, obviamente. Quer dizer, cara, isso eu tô julgando, né? Mas. Mano, você percebe que não é do fundo do coração aquele recado. Você sabe que, tipo, a pessoa na verdade não se importa tanto com ele, praticamente não se importa com ele. E, tipo, eu tentei não ser falso, né, no meu vídeo. Eu falei, tipo, pô, feliz aniversário, mano, Deus abençoe, e aí, tamo junto. E aí citei um negócio lá do padre Paulo Ricardo. Falei, ó, sua vocação aí, sacerdote, mas sua vocação maior é se unir a Jesus. E aí, tamo junto, espero que isso aconteça através do seu sacerdócio. Deus abençoe. Sabe, tipo, não tem falsidade aqui. Eu espero que ele seja um sacerdote brabo. Eu espero que ele se una a Jesus. Eu espero que ele vá pro céu. Porque eu espero isso das pessoas. E quero que as pessoas, né, experimentem essa maravilha, né? Então que ele consiga isso, sabe? Porque se eu não quisesse isso, eu não tô querendo o bem dele, né? Mas é um simples querer de bem, assim, tipo, normal. Ó, tamo junto. Deus abençoe, tá ligado? Tipo, não vou falar que eu amo ele. Eu não vou falar que, tipo, nossa, você fala tão bem e tal, e sei lá o que, eu gosto da sua amizade. Eu não tenho amizade com ele. Eu conversei pouquíssimo com ele. Eu frequentei lá o negócio do grupo de jovens, ele tava lá de vez em quando. Ele é mais caladão, mais na dele. Eu não conheço muito ele. Mano, não tem por que ser falso. E teve gente que, sabe, foi pra falsidade, assim, sabe? Dava pra ver que, tipo, a pessoa não se importava e fez aquele vídeo, assim, tipo, aquele feliz aniversário, tudo de bom, nossa, você é muito importante. Sabe, essas palavras meio legais, só que vazias. Tipo, pô, mano, sabe? Enfim, aí ele teve que escutar toda a negaiada falando. Aí depois teve. Aí depois a gente voltou a comer, teve um intervalinho e tal. Depois. Depois teve o parabéns. Depois teve o parabéns, isso. E aí, tipo, nesse meio tempo aí, antes do parabéns ou depois do parabéns, sei lá. Acho que foi depois do parabéns. Enfim, então teve o parabéns ali, normal, tal. Todo mundo se reuniu ali na mesa, perto do bolo. Cantou parabéns. E aí pela primeira vez, eu escutei o parabéns de crente lá. Que, tipo, eles modificam as palavras, falam, tipo... ao invés de... É pique, é pique, é pique. Tipo, eles modificam, tipo, acho que é bênção, bênção, bênção. É graça, é graça, é graça. Enfim, coisa de crente. E aí eu vi toda aquela cena e tal. E eles até... Inclusive ela e aquele cara lá, de 18 anos, que supostamente tá afim dela. Eles combinaram lá de soltar aquele... Eu não sei o nome desse negócio, sabe? Mas é aquele estoura confete. Que, tipo... Você vira é um cilindro, né? Que aí você vira
o negocinho ali de baixo, você vira pro lado e aí aquele negócio estoura e sai um monte de pedaço de papel, assim, sabe? Pedaço de papelzinho brilhante, né? Aí fizeram isso. Depois mostraram um negócio assim, tipo, levaram ele lá pra um quarto e aí deram um presente pra ele de tipo um pijama com com estampa assim de coração, sabe? E no meio dos coraçõezinhos assim tinha um monte de foto do padre da paróquia lá. Completamente vergonha ali, aí ele teve que, aí ele vestiu, sabe? Aí todo mundo riu e todo mundo sabe? Passou aquela vergonha. Aí fez vídeo com o padre, postou nas redes sociais isso. Ele vestido daquele jeito. Aí deram outros presentes pra ele, deram uma imagem também pra ele, sabe? Tipo, a gente comprou essa imagem aqui, aí teve o negócio do pijama. Cara, teve muita coisa, mano. Eu acho que talvez eu nem lembre de tudo. E aí eu acho que foi basicamente isso. Teve tipo uns 3 presentes assim, surpresa, comemoração, feliz aniversário, pizza, vídeo de 20, 30 minutos agradecendo, e aí cartinha, teve a questão das cartinhas que o pessoal escreveu cartinha pra ele, aí ele vai ter que ler tudo. E aí ele teve que conviver com um monte de pessoal e tal. O resumo da ópera é o seguinte, cara, eu fiquei imaginando na carcaça desse cara, eu estaria completamente arrasado, deprimido, de tristeza, meu Deus, e de vergonha de estar fazendo aquilo, sabe? Nossa senhora, mano, ia ser um fardo gigante pra mim suportar toda aquela gente, todo aquele negócio, só porque eu fiz aniversário há 7 dias atrás. Tá ligado? Tipo, assim, foi um negócio bizarro. Foi fora de proporção. Parecia que ele, sabe? Tipo, todo mundo, parecia que foi uma comemoração, assim, que ele conquistou, sei lá, o Império de Roma, tá ligado? Aí ele conquistou o Império de Roma e aí todo mundo montou essa comemoração surpresa pra homenagear ele e falar o quanto ama ele e tudo mais e, né, nos libertou da escravidão, sabe? Tipo, mano, bizarro, mas foi só ele fazendo 20 anos, passando de 19 pra 20 anos. Que tipo, ele não tem mérito nenhum. É só a data dele de aniversário. E acabou. E tipo, ter que suportar toda essa negaiada, mano. E falando coisa e sabe? Tá maluco, mano. Que isso, velho? Que coisa bizarra, mano. Bizarro. E eu acho que isso é uma característica do crente aí. Crente de QI baixo, tipo, de ficar. Pô, mano, é um aniversário, velho. É só um aniversário, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, mano. Não precisava de tudo isso, cara. É só um aniversário. Enfim, cara. Teoricamente é a garota que eu gosto que começou a organizar esse negócio. Não sei se foi ideia dela exclusivamente. Acho que foi uma ideia talvez conjunta, mas ela organizou, né, grande parte. E incentivou e de fato, né, fez uma coisa muito bacana, teoricamente fez uma coisa muito bacana. Mas tipo, eu não ia gostar, eu ia odiar aquilo. Eu ia odiar aquilo.
Eu ia odiar aquela noite. Nossa senhora, mano, não ia suportar, velho. Eu ia ficar muito mal. E assim, a quantidade de pressão que jogaram em cima das costas do maluco, mano. Inclusive ele falou, ele teve uma hora que ele fez discurso, teve que fazer discurso, todo mundo começou a gritar discurso, discurso. Eu acho que foi depois do vídeo. Foi depois do vídeo. Ele teve que fazer o discurso, aí ele falou, tipo, teve uma hora que, tipo, eu não aguentava mais e tudo mais, aí eu esperei todo mundo sair lá da adoração, e aí fiquei lá sozinho com Jesus, e chorei e tudo mais, só que aí tinha um cara ainda lá, porque, tipo, era muita pressão e eu tava completamente perdido e tudo mais. Tipo, deu a entender que ele falou assim que, tipo, ele tava super sobrecarregado, sabe? E, tipo, essa comemoração, justamente, cara, né, parece... Tipo, eu interpretaria simplesmente como um grande fardo, sabe? Tipo, caramba, mano, olha a quantidade de pressão que toda essa gente tá colocando em mim pra ser padre. Falta 6 anos ainda pra eu fazer seminário, faz 6 anos ainda de seminário pra me formar padre. E essa pessoa, tipo, toda essa mobilização por causa de mim. Eu preciso ser perfeito, eu preciso ser Jesus, pelo amor de Deus, eu preciso, sabe? Eu me sentiria assim, sabe? E justamente isso iria me fazer mal pra caramba. E assim, ele tem muita... E eu admiro isso. Porque a questão do padre é isso. A questão do padre é que, tipo, ele tem que interagir com um monte de pessoa. Com um monte de pessoa, tipo, ama ele, ama o padre ali. Ele tem que interagir com ele, mesmo ele não gostando da pessoa, mesmo ele não gostando do caráter da pessoa. Ele tem que interagir lá com toda essa gente e, sabe, dar atenção, e ser bacana com todo mundo, sabe? E meio que cumprir a expectativa, assim, de todo mundo. Não exatamente, né, a todas as expectativas, né? Porque tem umas expectativas que o padre não precisa cumprir, mas ele precisa, né, fazer o dever dele, precisa fazer bem o dever dele. Tipo, é uma baita pressão, né, mano? É uma baita pressão, um negócio desumanizador, assim. Completamente desumanizador e super solitário, né? Porque toda essa gente ali em volta e todo mundo tá interessado no que o padre tem a oferecer, mas o conceito de padre é isso, o conceito de padre é um sacrifício, você dá a sua vida pelos outros. Isso é o que é o que é ser padre, é o que é ser pai, né, espiritual das pessoas. Só que, tipo, é assim, é um negócio, pra mim, completamente fora da curva. Um negócio, assim, assombroso. Eu nunca conseguiria fazer isso. Nunca, 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 nunca. Entendeu? Eu acho a coisa mais difícil no mundo. E eu admiro muito, cara, a coragem dele. A coragem desse seminarista aí, que fez aniversário na paróquia aí. De ser padre, mano. De ter o desejo de ser padre e ser isso aí. Porque, cara, é muito, muito desafiador, mano. Muito desafiador ser padre. Negócio absurdo. É tipo, pra quem nasce mesmo, pra quem gosta disso aí, sabe? Tipo, pra quem sabe lidar com as pessoas ali, sabe fazer isso e aí o resto vai indo, sabe? Tipo, vai meio que aos trancos e barrancos ali. Não tem como ser perfeito, é um negócio assim absurdo. O quanto que se... O quanto que exige ser padre. Mas é um negócio absurdamente lindo, né? Absurdamente lindo. Então, é isso, tá ligado? E essa é a minha reflexão, assim, tipo,
o quanto eu iria odiar esse negócio, esse aniversário fosse essa comemoração aí toda pra mim. E aí eu, sei lá, fosse ser padre e tal, e aí toda essa comemoração pra mim, quanto eu ia, meu Deus do céu, sabe? E o quão é difícil, mano, ser padre. O quão é difícil, né? Então realmente tem que ter vocação e tem que ter, mano, tem que ser macho, cara, pra ser padre. Justamente, tem que ser muito, muito homem, cara, muito macho pra ser padre. Pra ser um padre bom, né, honesto, um padre bom, honesto, católico de verdade. Tem que ser muito macho, mano. Muito macho. Absurdo, absurdo, absurdo. E aí no final, quer dizer, depois, voltando pro assunto da mina, né? Depois da comemoração lá do parabéns, eu meio que peguei a minha mochila, só que eu tava indo lá pra fora pra jogar aquele Cidade Dorme que o pessoal iria jogar, só que acabou não acontecendo. E aí pareceu que eu ia embora. E aí ela notou isso, meio que eu passei por ela ali. E aí ela falou, você não vai ficar mais? Tipo, fica mais um pouco aí. Você vai ficar pro jogo e tal. Ela falou mais ou menos isso assim, sabe? E eu falei, sim, vou ficar. Eu só tava, tipo, pegando minha mochila justamente pra ficar com essa mochila, porque tinha muita gente lá. E eu tava com medo de deixar minha mochila na cadeira ali, né? Tipo, Brasil, mesmo sendo um ambiente de igreja, continua sendo Brasil, né, cara? Então não dá pra, né? Não dá pra vacilar e acreditar, tipo, pô, todo mundo aqui é bom, sabe? Tipo, enfim. Né? Então, teve esse momento aí. E também teve na hora da despedida mesmo, aí eu me despedi dela, ela ficou por lá, né? Eu fui embora mais cedo. Fui embora, não mais cedo, né? Mas o pessoal já tava indo embora, eu também fui embora. E aí eu me despedi dela. E aí, tipo, ela se levantou da cadeira, ela, tipo, tava conversando ali com as amigas e tal. E aí, tipo, ela tava meio de lado, assim. E aí ela percebeu que eu ia me despedir ali, né? Falei, opa, tchau, gente, até mais. E aí, tipo, ela virou assim e aí ela levantou. Tipo, só que na minha visão, assim, ela fechou o olho, sabe? E parece que ela, tipo, não gostou, sabe? De se levantar ali pra se despedir e tal. Mas isso foi só um negócio, assim, uma impressão que muito provavelmente tá errado. E aí ela levantou e me cumprimentou, né? Aquele cumprimento, tipo, de beijar a bochecha assim de lado e o abraço, né? E na hora do abraço, eu senti que, tipo, a mão, não sei se foi a mão esquerda dela, deu uma pressionada meio forte, assim, nas minhas costas. Uma pressionada meio esquisita. Ela fez força ali, por algum motivo. Fez força, assim. Fez força, mano. Fez força ali. Que fez força que eu percebi, assim. Uma força meio que fora do comum ali. Como
como se fosse um abraço assim mais forte, né, cara? Sei lá. E foi isso, eu me despedi e fui embora. Aí essa foi essa festa aí que aconteceu de relevante. E aí essa semana inteira eu, como o carente, idiota e apaixonado que sou, ela ficou, né, ela ficou bastante na minha cabeça. E aí eu fiquei ouvindo música e fazendo as coisas gays, homossexuais que eu faço quando estou meio, sabe, pensando numa garota e tudo mais. Que é ficar ouvindo música de apaixonado e tal, enfim, umas músicas aí, tipo Mac DeMarco, que eu ouço, que eu ouvi. E hoje eu baixei a playlist de novo do Cuco, que é tipo música de amor, enfim. É um cara mexicano aí que faz umas músicas assim, tipo, bem. Os álbuns antigos dele, os dois álbuns primeiros dele, assim, eram completamente só, tipo, em relação a garota, né? Em relação a estar apaixonado e tal. Enfim, cara, eu sou muito, muito gay. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que aceitar. Infelizmente eu sou assim mesmo. Mas isso não está tirando minha paz. Isso tiraria muito minha paz, porque eu iria ficar só pensando nela e só, tipo, apaixonado nela e completamente dependente dela, assim, tipo, nossa, eu preciso namorar com ela, senão eu não vou mais viver. Obviamente eu não estou assim, porque eu tenho Deus no meu coração agora. Mas, tipo, não foi. Tipo, ter Deus no coração não foi o suficiente para tirar minhas habituais gaysices que eu faço. Entendeu? Mas foi o suficiente para tirar a dependência mesmo, né? De tipo, de amar ela. Nossa, eu preciso amar ela acima de tudo e tal. Então é questão né, prioridade, né? Quem tá no topo da sua lista de prioridades. Então, como minha prioridade é Deus, ninguém vai passar dele e é isso aí. Então eu consigo fazer as minhas coisas, eu consigo, né, continuar vivendo minha vida normal, mas eu só tô pensando um pouquinho mais nela, só isso. Por causa desse acontecimento aí, dessa festa. Foi fim de semana passado, inclusive. Essa festa aí, se eu não me engano. Foi? Acho que foi. Foi sim. Fim de semana passado. E aí, esse fim de semana eu vou encontrar ela de novo, porque eu vou ter a formação lá de acólito e tal. E aí, vamos ver, né? Porque teve esses acontecimentos aí meio relevantes que aconteceram aí, que tipo, né? Enfim. E teve outro acontecimento também que foi no meio dessa semana aí, na quarta-feira, na verdade, foi ontem, que ela fez um podcast junto com esse cara aí de 18 anos sobre engenharia e tudo mais. Eles foram convidados para um podcast sobre engenharia, né? Então, dois caras donos de um podcast que fazem podcast sobre engenharia convidaram os dois, né? Ela e o cara lá de 18 anos
para falar sobre engenharia, porque ela faz engenharia biomédica e tá fazendo doutorado, né? Então ela, teoricamente, ela é super inteligente e tudo mais, e ela é meio nerdola, assim, meio inteligente. E eu sou meio gamado, assim, mulher inteligente, cara. Aí eu tentei assistir um pouquinho, mas um negócio super chato. Super, super, super chato. Super chato. Completamente chato. Insuportável, assim. Um negócio insuportável. Mas eu assisti um pouquinho e tal, e aí assisti também o final, assim. Que eu só queria verificar, assim, será que eles estão de casal aí, estão namorando, ou estão, sabe? Não, é só. Pelo que eu notei, realmente ele só continua sendo. Ela só continua sendo amigo dele e tal. Enfim, é um negócio aí que vai mostrar mais pra frente, mas é isso, eu acho que é isso que eu falei, né? Ele caiu na friend zones e ele aceitou muito bem a friend zone porque ele ainda é. Ele ainda tem 18 anos e ele ainda é meio infantiloide, né? Meio bobão assim. Então, foi isso que eu avaliei e é isso aí, cara. E aí minha vida tá aí. Eu me confessei ontem de manhã, depois de quase um mês sem se confessar, porque eu tinha cometido pecado grave na segunda-feira. Na segunda-feira eu tive um dia horroroso, um dia horroroso mesmo. E aí eu cometi um pecado grave e aí eu tive que me confessar, né? E foi super interessante porque, tipo, tava marcado na quarta-feira de manhã, tava marcado academia, né, com meu personal e tal. Só que, tipo, beleza, né, eu já tinha aceitado isso, né, tipo, eu sabia que eu tinha academia ali e normalmente, tipo, tem uma missa que é às 7:30 da manhã e aí depois dessa missa tem confissão durante a semana. E aí, normalmente eu me confesso nessa missa aí das 7:30 da manhã. Depois da missa acontece a confissão, né? Normalmente eu confesso, quando eu preciso confessar, eu acordo cedo e vou confessar, né? Assisto a missa de boa e depois me confesso. Só que eu já tinha aceitado que, tipo, eu não tinha conseguido me confessar na terça-feira. Eu tentei me confessar na terça-feira, só que eles não estavam fazendo confissão. Aí, na quarta-feira eu já tinha marcado, né, academia e tal, com o meu personal. E que a gente tá treinando de manhã também, inclusive, né? E E aí é isso, eu acordei 5:30 da manhã, só que aí eu vi, tipo, ele não me respondeu, né? Tipo, ele tinha confirmado na noite anterior que ia ter. E aí eu acordei 5:30 da manhã, né, pra esperar e pra treinar às 6 da manhã. Só que, tipo, eu falei, né, bom dia pra ele. Não falei bom dia, né, mas só perguntei, tipo, e aí, tudo certo? E aí ele não recebeu a mensagem. E aí ele ficou tipo uns 25 minutos sem receber a mensagem, 20 e poucos minutos sem receber a mensagem. Quando deu tipo umas 5:52, 5:55 por aí,
Ele respondeu, falou: nossa, o celular tá sem bateria, eu acabei de acordar, não vai dar hoje, foi mal. E aí eu já, antes, quando ele não recebeu a minha mensagem, eu já pensei: caramba, talvez ele não vai conseguir hoje, hein? Talvez ele perdeu o horário, hein? Talvez eu volte a dormir. Só que aí eu lembrei: caramba, eu posso. Se ele não vier, eu posso ir me confessar, mano. E aí eu não preciso deixar pra noite. Que eu ia teoricamente tentar confessar na quarta noite, né? E só que é meio difícil à noite, normalmente é mais difícil. E aí, mano, se ele não conseguir vir, eu vou poder ir lá e confessar, mano. Nossa. E aí foi exatamente o que aconteceu, tipo, não, ele não conseguiu mesmo, né? Ele mandou mensagem falando não vai dar e tal. E tipo, caramba, graças a Deus, né? E aí eu fui, né? Não voltei a dormir, obviamente, né? Eu fui e fui pra missa e tal. E aí depois eu me confessei e é isso aí. Eu voltei ao estado de graça. Tudo certo, tudo nos trinks. E E foi isso, cara. Foi isso. Então, é muito bacana, cara, quando Deus age dessa maneira, velho. É muito legal. É muito legal. Ele viu que ele viu que eu tava tentando ao máximo, tipo, marcar a confissão. Eu perguntei pro padre. Eu tentei na terça de manhã e aí perguntei pro padre se ele poderia, no padre da outra paróquia, se ele poderia me confessar, só que ele não respondeu. E aí mesmo assim eu fui eu fiquei na missa de manhã, na terça de manhã, e aí eu fui participei da missa à noite, na terça noite, e participei do terço lá dos homens e tudo mais. Então ele viu que eu tava, sabe, tipo, mesmo com esse complicamento aí de, de não estar em estado de graça, ele viu que eu continuei sustentando, né? E aí ele me deu a recompensa, né? Então foi isso. Consegui me confessar na quarta de manhã, deu tudo certo. Infelizmente já pequei, mas não pequei mortalmente por enquanto. Porque eu sou um retardado mental, um lixo, que não presta pra nada. Mas continuo em estado de graça aí, então tô tranquilo, tô de boa na minha vida. Teve na quarta noite, eu fui pra missa também quarta noite, e aí comunguei na quarta noite, porque eu já tinha me confessado, foi ontem à noite na verdade. E aí teve uma super oração muito braba depois da missa, que é uma oração de São Miguel Arcanjo, muito, muito braba, muito forte, que inclusive eu preciso rezar ela antes de dormir. Eu preciso terminar meu terço, preciso rezar ela. E é isso, basicamente. Então eu montei consegui agora eu incluí tipo, esse negócio essa oração que ele apresentou, o padre apresentou na quarta noite de São Miguel Arcanjo. Ele, tipo, parece que, tipo, o pessoal tem a tradição de fazer um ano uma certa oração, tá ligado? Então, chegou a data, que foi ontem, de que acabou o ano da oração passada, que foi uma oração para uma devoção ali para alguma santa que eu não lembro agora. E aí ele colocou essa de São Miguel Arcanjo, tal,
que assim é muito, muito braba, muito forte. É meio longa, mas é muito, muito braba. E aí, tipo, é isso. E aí eu aceitei o desafio aí e vou tentar rezar todo dia. Quando determinei que eu vou rezar antes de dormir. E rezar durante um ano, até ano que vem, se Deus quiser, né? E aí é isso, basicamente. Então eu montei uma lista bem uma rotina de oração bem, tipo, eu percebi que com essa oração encaixada, assim ficou uma oração diária, um conjunto de oração diária muito brabo, muito firme, muito robusto, que tem de tudo um pouco, tem uma quantidade boa e o suficiente assim para eu ficar bem no dia, sabe? Então, que se eu fizer o mínimo que é essa lista, eu vou ficar bem no dia, tá ligado? Vai estar tudo bem. Obviamente, tipo, se eu tiver tempo no dia, eu rezo mais, né? Eu rezo mais. Eu rezo outra oração, ou rezo o rosário, né? Tal. Mas a lista ficou tipo assim, ó. A lista ficou. Então tem uma oração de começar o dia, que é uma oração curtinha, assim, que tipo, você oferece pra Deus todas as coisas que vão acontecer no dia em reparação dos pecados, dos meus pecados, e que o dia me ajude a ser mais santo, né? E que me livre de cometer um pecado mortal, basicamente. Essa é a oração de começar o dia. Aí tem a oração de magnificar, que é só esse mês, no caso. Seria só esse mês, que aí é o mês de Nossa Senhora. Então eu vou fazer só esse mês, né? Essa oração de magnificar, que é uma oração a Nossa Senhora. Aí eu vou rezar o terço todo dia. Eu vou rezar uma oração também de São José, que é pro trabalho, especificamente pro trabalho, né? Aí eu escrevi também para rezar, pedir a fé e misericórdia pelo menos 30 vezes cada por dia. Então como que funciona isso? É como se fosse uma mini ejaculatória. Ejaculatória tipo significa mini orações, né? São frases basicamente. E aí você repete assim, tipo, Jesus Cristo, Filho de Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E essa oração, essa ejaculatória, essa pequena frase, só de eu falar, ela teoricamente, eu não sei se a igreja ela reconhece isso em algum documento escrito e tipo, enfim, mas o que eu ouvi falar, o que eu aprendi a falar, que tipo, ela é infalível. Quando você pede fé, ela é infalível. Jesus vai atender você. Ele não tá nem aí, ele vai atender você. Se você pede fé, ele vai atender você. Mesmo você não querendo tanto, se você pronuncia e quer aumentar a sua fé, ele vai atender, mano. Ele vai atender, é tipo um negócio assim, praticamente infalível. Então, é necessário, é bom que se peça bastante isso, principalmente no começo. E que é onde eu tô, né? Eu tô no começo, né? Eu me converti não faz 4 meses, né? Enfim. Então, é isso. Aí eu determinei para pedir fé e pedir misericórdia também. Que aí também é mais ou menos essa mesma forma, né? Tipo, Jesus Cristo, Filho de Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Simples assim. Que eu peço fé, então ele vai me dar a fé, ele vai me dar uma coisa legal, uma coisa bacana que vai crescer minha fé nele.
E eu peço misericórdia também para eu me rebaixar, entendeu? Para me rebaixar diante dele e para ele ver que realmente eu não quero fé para eu ser o brabo, tá ligado? Eu não quero fé para aumentar meu ego, não quero fé, eu quero fé para aumentar minha fé nele e aumentar minha humildade, aumentar a minha miséria, tipo, não a minha miséria, né, mas eu continuar sendo miserável aos pés dele, porque ele é o misericordioso. Então, é um equilíbrio, eu achei que é um equilíbrio bacana. Eu não vi isso em nenhum lugar. Eu não combinei esse combo de orações de tipo fé e misericórdia em nenhum lugar. Eu só vi que tipo é muito legal rezar a questão da misericórdia. É como se fosse uma flecha que você lança diretamente no céu, que você fica repetindo isso e meio que meditando nisso. É muito bom rezar, né, essa questão de misericórdia, ficar sempre pensando: Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus Cristo, Filho de Deus. Fica só assim. Se você ficar assim a maior parte do dia, você vai ver assim a paz que você vai ter no seu dia, assim, incrível, sabe? Porque é uma flecha direta pro céu, cara. E aí a fé eu aprendi, né, que é uma oração infalível e que é bom no começo, né, você pedir fé porque é o que você precisa mesmo, né? Você precisa de muita fé. Você precisa de mais fé, mais fé, mais fé, mais fé, porque você precisa, você acabou de começar, mano, tá ligado? Então você precisa de muita fé e só Deus pode te dar essa fé. Então não é você que vai, né, surgir fé do nada, assim, não, é Deus que vai te dar. Então pede aí, mano, tá ligado? Pede. Então eu meti esse combo no meu dia, pelo menos 30 vezes cada, tá ligado? É isso que eu coloquei. E aí, antes de dormir, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me protege, me ilumine, me governe, me ilumine, amém. Né? Que é a oração pro anjo da guarda, que é muito legal. É muito básico, é muito legal. E essa de São Miguel Arcanjo agora, que aí é durante um ano. Então, essa é o combo de orações mínimas do dia, que eu acho que ficou bacana, ficou bem sólido, ficou bem bruto e que tem um pouquinho de tudo e dá pra ter um dia muito bom só com isso, né? Então é isso aí. Como já tá 1h12 esse áudio e ainda tem mais os 20 minutos do outro, então tá 1h32. Eu preciso... E são 9h48, eu vou então rezar minhas orações aqui da noite, vou me despedir de vocês aí. Esse foi o podcast super chato, super lixo, mas estamos aí. Então, é isso aí, mano. É isso aí. Eu até falaria de mais coisas que eu anotei. Coisas importantes, inclusive. Eu acho que eu vou fazer, cara, esse sacrifício, mano, de falar essas coisas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu tava, não sei se eu tava rezando ou eu comunguei. Não, eu tava rezando o terço. E... Não tava não. Eu comunguei mesmo, eu acho. Eu comunguei no domingo.
E aí eu meio que tive uma visão, assim, tipo, eu fechei os olhos. Normalmente eu fecho os olhos na comunhão e tal, e meio que, tipo, faço um pouquinho de força, assim, tipo, pra imaginar alguma coisa e tal. Algumas vezes acontece alguma imaginação interessante, algumas vezes a imaginação vem sem eu me esforçar, simplesmente vem a imagem de Cristo pra mim, assim, Cristo oferecendo a hóstia pra mim, assim, vem umas coisas meio incríveis, assim, muito, muito interessantes, muito legais. E nessa, veio tipo veio uma imagem assim, tipo, eu tava lá, e aí Jesus tava ali à minha direita, na minha direita, né, na minha frente. E aí ele primeiro, ele oferecia as coisas. Então ele oferecia a comunhão, a Eucaristia, né? Ele oferecia a Bíblia, ele oferecia as coisas, né? Comecei a enxergar isso. E aí, por enquanto, ele tava só oferecendo. E aí eu pensei assim, nossa, mas será que ele só vai oferecer as coisas? E aí tá meio errado isso, né? Ele também julga. E aí na hora veio ele julgando. Veio ele no tribunal, né? Ele julgando, me julgando, enfim. Ele julga. Só que depois dele julgar, ele ama. Ele, tipo, me abraçou, assim, sabe? Me abraçou e ele me amou. Ele me salvou ali. Então, o que eu meio que tirei dessa comunhão foi meio que essa frase. Jesus oferece, julga e ama. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre essa frase, porque o que eu penso, que a gente tem duas vidas, né? Uma aqui na Terra, nesse corpo material aí, que vai durar um tempinho aí, e depois depois que morre, a gente vai pro julgamento. A gente vai, né, ou ser condenado pro inferno ou ir pro céu. Então a gente vai pra vida da alma, né? Então tem a vida da alma e tem a vida, né, terrena, mundana, com a matéria, né, com a carne. Que não é que obviamente a gente tem alma aqui também, né? A nossa alma está aqui também no mundo e ela faz as coisas do mundo, ela se aplica também ao mundo aqui. Mas a gente não enxerga ela, a gente não vive diretamente nela. Ela é uma coisa que está lá, que a gente não enxerga. A gente só enxerga a carne, a matéria, né? Porque a gente está no mundo material, no mundo terreno. Então, o que acontece nesse mundo terreno? O Jesus oferece. Ele oferece tudo. Ele dá tudo. Ele oferece tudo. Ele veio e morreu pela gente. E ele ofereceu tudo. Ele ofereceu os sacramentos. Ele ofereceu a Eucaristia. Ele ofereceu os meios de salvação. Ele fez a revelação. Ele ofereceu tudo pra gente. Tá tudo ao nosso dispor. Basta a gente querer. Basta a gente querer ficar próximo dele. Basta a gente querer um pouquinho se salvar e descobrir a verdade e querer se salvar por meio dele. Que ele vai nos aceitar com braços abertos. Então ele só oferece aqui. Ele só oferece. Ele só é bondade. Jesus, ele é amor desde o princípio, né? Enfim, depois eu vou para essa parte do amor, né?
Mas é isso, ele só oferece aqui nesse mundo. E a gente tem esse tempo para aceitar ele, né? Para aceitar, descobrir a verdade e aceitar ele. Pra gente poder se salvar e ir pro céu. E aí depois que a gente morre, acontece o julgamento. Então, ou ele te condena, porque você não aceitou ele, porque você quis ir pro inferno e não aceitou ele. Ou ele te absolve e te salva e você é enviado pro céu para viver junto com ele. E aí ele te ama, né? Você é um filho amado por ele. Tem a questão do purgatório nesse meio dos negócios, né? Mas é a questão, né? Quando ele te julga, se você, obviamente, não é um santo, provavelmente você vai pro purgatório e aí você se purifica lá, tal. É uma coisa super dolorosa, vai parecer até o inferno, mas você sabe que está salvo, você já sabe que está salvo e você tem que passar um tempo lá no purgatório para você se purificar, sua alma se purificar e aí você poder entrar no céu completamente puro, completamente sem pecado e na paz de Deus. Então aqui na Terra ele oferece tudo. Aí depois que a gente morre, ele julga. E aí se você é salvo, se você aceitou ele ama você. Só que, obviamente, o amor dele, na verdade, o amor dele é infinito. O amor dele não é só depois que ele julga e aí você é salvo e aí sim ele te ama. Na verdade, o amor dele é desde o princípio, desde que a gente não existia, desde Adão e Eva, desde do princípio do mundo. Deus é amor por toda a eternidade. Desde sempre, porque ele é eterno. Deus é eterno, né? Jesus é eterno. E aí, a questão do amor é isso. Apesar dele estar no término da frase, ele, na verdade, ele é eterno. Então, desde o momento que ele nos criou, ele já amava a gente. Mesmo a gente nem existindo ainda, ele já amava a gente. E é por isso que ele ofereceu as coisas. Ele ofereceu tudo pra gente. Jesus, né, veio na Terra, se encarnou e nos salvou. Então ele ofereceu tudo pra gente. E aí depois ele vai julgar. E aí depois ele vai continuar te amando no céu. Então, é isso. É isso que eu meditei e concluí. Não é simples, mas foi uma coisa interessante a se pensar. E a outra coisa, cara, que eu anotei, essa eu não tô a fim de falar, porque tipo, eu não sei mais. Não sei mais falar sobre esse assunto, não sei mais falar o que eu tava realmente pensando naquela época. Então, eu acho que já deu também. Então é isso. Pra quem ouviu até aqui, muito obrigado. Tamo junto, Deus abençoe. É isso aí, até mais.